Agora voltando para a segunda pergunta, se fé e religião elas são as mesmas coisas, se elas estão ligadas. Logicamente, fé e religião elas estão ligadas porque a fé é você acreditar em alguma coisa, você acreditar em algo, como a entrevistada logicamente falou. E falando em fé, voltando muito tempo atrás, quem tem um conhecimento de bíblica básico sabe que existiu um tempo atrás Abraão. Abraão ele era conhecido como o pai da fé. E se a gente for pensar o modo de vida que ele levava, o modo de vida que a gente leva hoje, e a gente fazer uma comparação de que ele foi chamado de pai da fé, Abraão ele não tinha uma Bíblia, Abraão ele não tinha uma meditação, Abraão ele não tinha uma lição que ele poderia ler todos os dias, Abraão não tinha pastores para ficar pregando para eles, ou padres, Abraão não tinha muitos relatos de Deus, ele apenas conhecia os seus antepassados e ele levava isso, ele todos os dias adorava a Deus, mesmo não tendo nada disso que nós temos hoje, esses recursos que nós temos, e Abraão foi chamado de pai da fé. Eu fico pensando em a gente. Jesus mesmo falou que quem tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, que quem já viu, vê que é minúsculo, entrará no reino dos céus. Eu fico pensando o que a gente faz hoje em dia para fortalecer o nosso convívio com Deus, a nossa fé. E também a próxima pergunta era como era a vida religiosa. Eu perguntei para ela e ela falou que todas as manhãs ela acorda, ela lê a sua Bíblia, ela lê a sua lição, ela lê a meditação e ela não consegue passar um dia sem aquilo. Ela passa, mas ela sente que aquele dia se torna diferente. Mas parece que ela não é tão feliz nesse dia como ela é nos outros, que ela faz tudo certo, porque aquilo já faz uma parte da vida dela, aquilo já é uma experiência que ela tem com Deus e ela não consegue se separar. E às vezes a gente fala que a nossa vida é muito corrida, às vezes a gente consegue ir em compromisso que a gente marca com nossos próprios amigos. A gente tem 24 horas por dia, logicamente não é 24 horas certas, mas se a gente parar para pensar, a gente gasta tanto tempo, algumas pessoas gastam tanto tempo no computador, gastam tanto tempo praticando esporte ou fazendo várias outras coisas, que de certa forma dá para retirar pelo menos uma meia hora, ou acordar mais cedo, ou ler a Bíblia enquanto dá uma pausa ali, faz isso, para de mexer um pouco na internet, e a gente pelo menos uma meia hora por dia já dá para você ler um capítulo da lição, dá para você ter uma comunhão a mais com Deus. E o que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo, o que vocês estão fazendo pra gente buscar isso? E um conselho que eu também acrescentei mais uma pergunta, eu perguntei se ela tinha algum conselho que ela gostaria de passar, alguma coisa que ela gostaria de falar. E ela dá um conselho que é pra gente buscar a Deus todos os dias da nossa vida, deixar que Ele dirija todos os nossos dias. E ela falou que isso com certeza vai fazer uma diferença e você vai encontrar a real felicidade. A real felicidade, aquilo que a gente não quer. Ela mencionou na primeira pergunta, que ela pensa sobre religião, que quem não tem aquela esperança sente o vazio por dentro. Porque uma pessoa que tem Deus no coração, ela pode ser feliz a qualquer momento, com ou sem os amigos, indo numa festa ou num hino, porque ela tem Deus no coração. Mas uma pessoa que não tem esperança, como eu mencionei, o rapaz, dono daquela parte de dentista, daquele prédio que caiu, tudo acabou. Se ele não tem esperança em Deus, se ele não acredita em nada, o que ele vai pensar agora? Pô, batalhei duro para conseguir isso, mas agora acabou? E agora? E se um dia isso pode acontecer com você? E se um dia acontecer? Então, o que eu gostaria de falar é pra gente não buscar tantas coisas no mundo, e sim, porque as coisas desse mundo são passageiras. Porque eu já vi, eu sou adolescente ainda, a maioria que está assistindo aí também é, e eu creio que não só como eu, mas como você, já viu várias coisas acontecerem. Eu já vi